Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Espero que todos estejam em casa. Victor Martins fala para vocês nesse momento de GP às 10 da noite, um dos últimos dessa semana, claro, mas semana que vem já aviso que haverá uma mudança na programação dos canais Grande Prêmio no YouTube, então teremos novos programas, o GP às 10 noturno, deixa de ser exibido por enquanto, ficaremos com as edições da manhã entre segunda e sábado. Na outra semana, certamente não teremos. Semana que vem, segunda e quinta, teremos o Fala e Fala, o talk show do Grande Prêmio, que estreia com João Carlos Albuquerque, Mauro César Pereira, Lúcio de Castro e Flávio Gomes, comigo e com Gabriel Curti na apresentação. Portanto, já façam a inscrição nesse canal, ativem as notificações, segunda-feira, 9 horas da noite, no horário de Brasília, Greenwich Meridian Time, -3, GMT -3. Teremos ao vivo o programa para reunir os astros do jornalismo esportivo brasileiro que faziam parte do bate-bola da ESPN. Bom, o meu GP às 10 de hoje fala a respeito da Fórmula 1 como negócio e de como podem mudar as coisas nesse tempo de pandemia. O Liberty Media assumiu o controle da categoria há 4 anos e deve satisfação, claro, a acionistas, né? Então ela tem um grupo lá de acionários e investidores no esporte que vem desde os tempos de Bernie Ecclestone, que era o sócio majoritário. Ele vendeu a parte dele, ainda é sócio minoritário, mas não apita nada na Fórmula 1 de hoje. Sabemos que a Fórmula 1 teve uma evolução muito grande em alguns pontos, principalmente comerciais, no sentido de vender a categoria para marcas, para outros negócios que Bernie Ecclestone, pela sua idade avançada, não conseguia ou não se preocupava em fazer. O grande dinheiro do Bernie sempre foi em relação à negociata que fazia com as provas promotoras e daí vinha o seu caixa financeiro de bilhões. A realidade foi outra, novos modos de explorar dinheiro vindo dos Estados Unidos, de um grupo americano, surgiram, mas o fato é que o Liberty Media ainda não conseguiu fazer um lucro em cima da Fórmula 1. Foi um investimento muito grande em cima disso. Por conta do Liberty Media veio a série Drive to Survive da Netflix, né? Está na segunda temporada, deve vir a terceira com os bastidores de tudo que está acontecendo. Então houve novidades, mas não tanto quanto se esperava da Fórmula 1 nas mãos de Chase Carey e dos seus demais corresponsáveis. Algumas pessoas importantes já acabaram saindo da Fórmula 1. Sean Bratches, que é o cara do marketing, deixou a sua função e outra pessoa que era da Heineken assumiu ali a função comercial. E se fala que o Chase Carey poderia sair no final do ano da sua função de CEO, de diretor executivo, e passar para alguém. Mas já começa a haver um certo boato lá na Europa que, por conta da pandemia e do dinheiro que a Fórmula 1 vai perder em relação a isso, é claro que muito, realmente em parte da pandemia, todos os esportes, todas as competições vão perder muito dinheiro por conta do coronavírus e, de novo, fiquem em casa, é o melhor a se fazer. A Itália, hoje, sexta-feira, registrando um número recorde de mortes, e aí numa outra ponta, não faz sentido a Fórmula 1 pensar num novo calendário, colocando Espanha e Itália nesse calendário, por exemplo. Não há como ter bom senso ou humanidade de se pensar em realizar uma prova em Monza. Monza fica na Lombardia, do lado de Milano, gostei, italiano. Milano, do lado de Milão, do lado de Bérgamo, onde tem o principal epicentro da difusão do coronavírus e o maior número de mortes na Itália. Não faz sentido, por exemplo, a Fórmula 1 pensar em ter corrida lá nesse momento e forçar um calendário qualquer, seja para setembro, outubro, novembro e dezembro, com uma situação dessa. Ninguém tem cabeça para pensar em corrida de Fórmula 1, pelo menos em Espanha e Itália. A Fórmula 1 demorou muito a tomar uma decisão, não deveria ter ido para a Austrália, deveria ter se prevenido como fez a MotoGP. E claro, gastou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, tem questões contratuais muito importantes envolvidas, questão de bilhões, e a Fórmula 1 começa a ser desvalorizada no mercado, nas ações e tudo mais. E aí começa o boato. A Fórmula 1 pode ser novamente vendida a qualquer momento. E quem, nesse momento de baixa da Fórmula 1, surge como principal comprador? Ah, meu rapaz, só tem uma resposta: Bernie Ecclestone, quase 90 anos. De repente, eis que Bernie Ecclestone ele já tem começado a dar entrevista, já tem começado a falar muita coisa, que ele vinha bem quietinho nos últimos tempos,
já falou que o Toto Wolff pode ir para Aston Martin no ano que vem. Então, por mais que ele esteja afastado das funções, ele começa a ouvir aqui e ali se está soltando algum balão de ensaio, como ele costuma fazer, se não está soltando, fato é que ele está presente. E no momento que a categoria começa a sofrer um revés muito grande, agora também por conta da pandemia, mas também por algumas decisões erradas do grupo, é bem capaz que ele volte, pensando que ele vendeu por um preço alto e agora pode comprar por um preço baixo, pensando nisso, ele volte a assumir as funções da Fórmula 1. Eu não imagino o Bernie Ecclestone, diante da mudança que a Fórmula 1 fez nesses anos todos, voltando à categoria e que rumos ele daria para a Fórmula 1 como negócio. Se a gente for pensar em Brasil, seria bom para o Brasil, afinal ele tem muita relação com Thomas Rohne, que é o organizador do GP do Brasil há muitos anos. É por causa dele que a Fórmula 1 aqui no Brasil não paga taxas para a realização da corrida, ou se paga taxas ínfimas. E aí, nessa negociação, seria interessante ver se numa volta de Bernie Ecclestone o Brasil não se beneficiaria disso. Claro, de novo, não é momento para pensar em corrida no Brasil. Não creio que a situação no Brasil, do jeito que está, e com os mandos que tem feito o governo federal, por exemplo, daquele debilóide, me desculpem usar esse termo, vai vir um monte de não sei o que, político e tal. Não é momento de pensar em corrida no Brasil, porque não sabemos as consequências do coronavírus no Brasil. Os números divulgados pelas instituições oficiais não correspondem à realidade. É só você pegar relatos de pessoas críveis nas redes sociais, pessoas críveis no seu vínculo social, que a situação nos hospitais e até mesmo em velórios, até mesmo em cemitérios, é muito longe, nos MLs, é muito longe da realidade que está sendo propagada. A epidemia do coronavírus no Brasil vai tomar proporções imensas no nível Itália, Espanha, Estados Unidos. Vai chegar num tempo, setembro, outubro, que talvez até lá a situação esteja resolvida, ou não se sabe. Mas uma corrida em novembro, eu não vejo o GP do Brasil sendo realizado. Num futuro próximo, nas mãos de Bernie Ecclestone, quem sabe esteja garantido. Mas, voltando ao assunto inicial, voltar com Bernie Ecclestone 90 anos, por exemplo, não seria algo muito propício para uma Fórmula 1 que tenta se renovar. Mas é negócio. Ele entende muito bem do negócio Fórmula 1. E aí, ao lado dele, poderia existir esse mesmo Toto Wolff, que é o mago das equipes, de todas as equipes, de todos os tempos, o maior chefe de equipe que eu já vi ter a Fórmula 1, que pode assumir, já sempre se falou que ele poderia assumir cargos muito maiores. Então, se não for na Mercedes e não for na Aston Martin, eu até imagino que Toto Wolff poderia ter um cargo majoritário na Fórmula 1 como negócio. Ou até mesmo Dietrich Mateschitz, o dono do Império Red Bull, o dono dessa potência que tem duas equipes na Fórmula 1, a Red Bull e a AlphaTauri. Pode ser ele também um dos caras a fazer negócio com o Bernie e aí pelo menos garantir a existência de uma ou duas equipes na Fórmula 1. Fato é que a Fórmula 1 como negócio passa por um momento muito delicado. Você aprovaria a venda da Fórmula 1 nesse momento? Acha que o Liberty Media não faz um bom trabalho ou faz um bom trabalho? Deve ou não ser vendida a Fórmula 1 passando para as mãos de Bernie Ecclestone ou outra pessoa minimamente confiável e executora de planos? Gestora? Comente aí embaixo no vídeo. Eu não gostaria de ver Bernie de novo. Acho que seria um retrocesso. Mas é um homem que entende o negócio da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. E você? Comente, curta, compartilhe, faça do seu vídeo, desse vídeo, né, no caso, faça desse vídeo o seu vídeo. Esse final de semana, mais uma vez, está sol aqui em São Paulo, ainda noto. GP às 10 da noite, mas vejam o sol, é incrível, sol das 10 da noite. Fique na sua casa, não faça nada, quarentena, não ouça carros de sons que passam aí dizendo o contrário para você sair, tá bom? O isolamento é a melhor arma para você proteger a si mesmo e a sua família. Beijo para todos vocês, bom final de semana, protejam-se. Tchau.